Que a natureza é algo surpreendente, ninguém tem dúvida. Nos deparamos diariamente com diversas coisas que nos provam isso. Desde animais até plantas. Somos surpreendidos com novas descobertas. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Caso Taman Shud. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um cadáver foi achado na praia australiana de Somerton, em Adelaide. Sua identidade permanece desconhecida até hoje. Havia sangue no estômago, demonstrando que ele sofrera uma hemorragia gástrica aguda. O caso ganhou as manchetes dos jornais sem que ninguém reconhecesse o defunto. Em 14 de janeiro de 1949, descobriu-se uma mala marrom na estação de trem de Adelaide que pertencia ao morto. Ela tinha sido colocada na véspera da morte e, entre outras coisas, guardava uma linha de costura laranja semelhante à usada para remendar os bolsos da calça do cadáver. A etiqueta de identificação fora arrancada. Em um bolso da calça do homem, os investigadores acharam um pedaço de papel impresso com a inscrição Taman Shud. Os termos fazem parte da coleção de poemas Rubaiyat do escritor persa Omar Khayyam, que querem dizer fim ou terminado. A polícia fez uma busca pelo livro e recebeu a informação. Uma edição de Rubaiyat aparecera misteriosamente no banco do carro de um homem na noite de 30 de novembro, a véspera da morte do falecido. O carro estava estacionado destrancado em um estacionamento de Glenelg, um subúrbio a cerca de 400 metros da praia onde o corpo foi achado. Exames revelaram que o pedaço de papel pertencia àquela cópia. Na parte de trás da obra havia o que parecia ser um código secreto e o número de telefone de uma enfermeira que servira na Segunda Guerra e morava em Glenelg. Ela admitiu que no passado dera o livro a um oficial do exército chamado Alfred Boxall. A polícia procurou o homem e o encontrou vivo e com uma cópia do livro. Sem conseguir desvendar o caso, a polícia fez um molde em gesso da cabeça e do dorso do homem para possíveis identificações no futuro. Para evitar que fosse sepultado como indigente, o Exército da Salvação pagou pelo seu enterro. Anos após sua morte, flores passaram a ser encontradas sobre sua lápide. Nunca se descobriu quem as colocava ali. Jessica Thompson, a tal enfermeira, teve mais um filho, Robin, que era um bebê na época do caso e morreu em 2009. Ele alegava que o homem misterioso era seu pai. Ao longo das investigações, a polícia cogitou várias identidades para a vítima, mas nunca conseguiu uma confirmação definitiva. Especulou-se que podia se tratar de um espião. Isso explicaria o bilhete com as inscrições cifradas e a falta de documentos de identidade. O fato de Alfred Boxall ser um ex-militar poderia ser uma evidência. Estaria o exército envolvido? Em novembro de 2013, Kate Thompson, filha de Jessica, morta em 2007, foi a um programa de TV dizendo que a sua mãe conhecera sim um homem e mentiu à polícia no passado. Segundo Kate, tanto o sujeito quanto a sua mãe eram espiões russos e ela seria filha dos dois, assim como Robin. Apesar de seus pedidos, a justiça não concordou em exumar o cadáver e fazer exames de DNA. Cabeças colossais. Essa imagem mostra arqueólogos estudando a cabeça de pedra Olmeca em La Venta, no México. Foram encontradas no total 17 cabeças como essa. As cabeças datam de pelo menos antes de 900 a.C. e são uma característica distinta da civilização Olmeca. Todos retratam homens maduros com bochechas carnudas, nariz achatado e olhos levemente cruzados. No entanto, nenhuma das cabeças é igual e cada uma possui um cocar único, o que sugere que elas representam indivíduos específicos. Os pedregulhos foram trazidos das montanhas Sierra de los Tuxtlas de Veracruz, dado que as placas de pedra extremamente grandes utilizadas na sua produção foram transportadas por grandes distâncias, exigindo uma grande quantidade de esforço e recursos humanos. Pensa-se que os monumentos representam retratos de poderosos governantes olmeucas individuais. As cabeças foram organizadas em linhas ou grupos nos principais centros olmecas, mas especula-se como as pessoas da época conseguiam criar essas estátuas enormes, quais os tipos de ferramentas elas utilizavam e como transportavam o material utilizado. O mais interessante é a quantidade, qual seria a importância e função de cada uma. Pedras sonoras. Em 1890, J.J. Ott apresentou um incrível concerto para a Bukwanpun Historical Society. O que tornou o concerto incrível não foi a música tocada, mas um instrumento tocado por Ott. O instrumento era feito de pedras que reproduziam tons nítidos como os de sinos, quando golpeadas por um martelo. Ott adquiriu as pedras musicais de um campo de rochas próximo em Upper Black Edge, Pensilvânia. O campo de rochas conhecido atualmente como Ring Rocks Park ocupa 7 acres de uma área igualmente arborizada e tem mais de 3 metros de profundidade, contando com as rochas. Somente 1/3 das rochas emite sons e, por muito tempo, não se soube ao certo o que as fazia tocar.
Contudo, em 1965, um grupo de cientistas esmigalhou, arrebentou e recortou as rochas. Após realizarem vários testes, descobriram que as rochas de fato emitem sons, mas na maioria das vezes em tons baixos demais para serem captados pelos ouvidos humanos. Além disso, o mecanismo exato pelo qual vibram ainda é desconhecido. Pode estar relacionado ao ciclo de congelamento ou descongelamento que ajudou a criar o campo de rochas inicialmente. Muitos se sentem tentados em surrupiar uma rocha sonora para experimentá-la mais tarde, mas isso é totalmente inútil, pois elas perdem a sua capacidade musical se retiradas no meio das demais pedras. Língua misteriosa. A civilização minoica do Mediterrâneo foi descoberta há mais de um século. Mesmo assim, os estudiosos ainda não conseguiram decifrar a língua misteriosa falada por ela, que é conhecida como Linear A. É composto de linhas riscadas em tábuas de argila, sendo descoberto pelo arqueólogo Sir Arthur Evans no século XX. O que já se sabia anteriormente é que essa linguagem antiga possui 17 símbolos, e cada um deles representa uma fração. Após fazer comparações com hieróglifos egípcios e os mesopotâmicos, a equipe de pesquisadores foi então capaz de montar uma tabela que mostra a correspondência entre os símbolos minoicos e as frações simbolizadas por cada um, para então apontar qual letra é representada por qual fração. Embora os cientistas ainda não tenham terminado de decifrar a linguagem minoica, com esse início promissor, eles acreditam que os avanços seguintes serão mais fáceis e logo será possível ter uma compreensão maior dessa civilização grega. Merriman. Gravado na areia seca do sertão árido da Austrália está localizado o maior geóglifo do mundo, conhecido como Merriman, ou Homem de Marri, uma enorme figura de um homem aborígene, caçador com uma lança na mão. Ao contrário de outros geóglifos encontrados em todo o mundo, que foram construídos por civilizações antigas, dizem que o Marri foi criado por apenas 22 anos atrás. No entanto, a sua própria existência apresenta um dos maiores mistérios que a Austrália já viu. O geóglifo é tão grande que só é visível a partir do espaço. Até hoje, o seu criador e a razão para a construção permanecem desconhecidas. O geóglifo encontra-se em um platô de terra árida, cerca de 60 quilômetros, 37 milhas a oeste do pequeno município de Marri, no sul da Austrália. Trevor Wright, um piloto, estava voando entre os municípios de Marri e Coober Pedy em 26 de junho de 1998, quando ele avistou a figura imponente na paisagem abaixo. A figura é de 4,2 quilômetros de altura com perímetro de 15 por 28 quilômetros. No momento da descoberta, o esboço foi de 30 centímetros de profundidade e até 35 metros de largura. Especula-se que a figura foi feita por trator e poderia ter levado semanas para ser concluída, mas ninguém afirma ter visto ou ouvido nada. Não há pegadas ou marcas de pneu e um inquérito policial exaustivo não desvendou o mistério. Doença do meteoro. Em 15 de setembro de 2007, o vilarejo de Carancas, no Peru, próximo à fronteira da Bolívia, foi atingido por um meteorito que formou uma cratera de 4,5 metros de profundidade e 13 metros de largura. Dela, água fervendo começou a sair, liberando gases fétidos e nocivos, que deixaram os residentes do vilarejo sofrendo de doenças inexplicáveis, com sintomas variados. Uma das teorias é que houve uma mistura da água subterrânea no local, que teria arsênico com rochas contendo enxofre e com as próprias substâncias do meteorito. Uma combinação de gases que teria envenenado as pessoas. Homens de preto do inglês Men in Black, ou MIB, é uma lenda urbana norte-americana ligada à ufologia, que na cultura popular e nas teorias conspiratórias ufológicas, trata-se de homens trajando ternos pretos e alegando serem agentes governamentais que tentam assediar ou intimidar testemunhas de OVNIs para fazê-las manterem silêncio a respeito de informações sobre um fato ufológico presenciado por tais testemunhas. Estes homens entram repentinamente em suas casas, fazendo-lhe ameaças. Por vezes sugere-se que eles mesmos sejam extraterrestres. Para outros, seriam alienígenas a serviço de algum governo ou organização de outro planeta. O termo também é frequentemente usado para descrever homens misteriosos trabalhando para organizações anônimas, bem como para vários setores do governo, supostamente para proteger segredos ou desempenhar outras atividades estranhas. O fenômeno foi divulgado inicialmente e com mais frequência nos anos de 1950 e 1960, a princípio num livro de 1956, de autoria de Gray Barker,
contemporâneo com muitas outras teorias de conspiração. Segundo Jeremy Clark, em The UFO Encyclopedia, volume 3, o encontro com os homens de preto teria ocorrido em 1953, quando o editor Albert Bender afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores, mas teria sido ameaçado por 3 homens trajando ternos e chapéus pretos. De início, Bender acusou abertamente serem eles agentes do governo dos Estados Unidos, mas suas descrições posteriores mesclaram características sobrenaturais com o folclore ufólico. Na verdade, Bender inicialmente mostrava-se cético quanto ao fenômeno dos homens de preto e encontrou-os pela primeira vez em carne e osso após publicar um relato do incidente da ilha Maori ocorrido em 1947, quando Harold Dahl relatou a queda dos fragmentos de um OVNI sobre o barco em que se encontrava em Puget Sound, matando seu cão. No dia seguinte, Dahl teria sido advertido por um homem de terno preto dirigindo um Buick 1947 que seria melhor permanecer em silêncio a respeito do incidente. Esferas. Essas gigantes esferas de pedra estão presentes desde a Costa Rica até a Bósnia, e elas aparecem em todos os tamanhos. Elas foram encontradas pela primeira vez na América do Sul na década de 1930 por trabalhadores que estavam limpando a floresta para dar lugar a uma plantação de bananas. As lendas da América do Sul dizem que tesouros inimagináveis estão escondidos dentro das rochas. Isso levou à destruição de muitas dessas esferas por pessoas que não reconheceram seu valor histórico. Apesar do fato de que muitas dessas esferas foram destruídas, ninguém jamais encontrou nada dentro delas. Esferas semelhantes podem ser encontradas na Europa, na Bósnia e na Herzegovina. Ninguém consegue explicar para que estas gigantes esferas de pedra foram feitas. Cidade no fundo do mar. Construída em torno de um grande templo, Herakleion era atravessada por uma rede de canais, uma espécie de Veneza egípcia antiga, e suas ilhas eram o lar de pequenos santuários e casas. Ela era uma cidade portuária do Egito faraônico e era de extrema importância para o reino. Era no templo dessa cidade, por exemplo, que os novos faraós recebiam o poder divino de Amun, que eventualmente legitimava seus reinados sobre a terra. Mas apesar das riquezas e importância, a cidade não foi párea quando a natureza decidiu agir. Algum evento cataclísmico que se tem poucos detalhes fez com que a cidade afundasse nas águas do mar Mediterrâneo no século II a.C. Mas acredita-se que a elevação gradual do nível do mar combinava com um súbito colapso do sedimento instável em que a cidade foi fundada e causou a queda da área. Arqueólogos acreditam que será preciso de, no mínimo, cerca de 200 anos para que a cidade e seus mistérios sejam completamente compreendidos, indicando que estão somente no início da pesquisa. Por estar submersa, inclusive, torna as atividades de exploração um pouco mais complexas. A Runa de Kensington. Em 1898, um fazendeiro americano chamado Olaf Ullman afirmou ter descoberto uma grande pedra enquanto limpava suas árvores. O objeto estava ligado às raízes de uma árvore de pequeno porte. Ullman não percebeu o que tinha descoberto. Então ele pegou a pedra de quase 75 quilos e doou aos cidadãos de Kensington. Kensington é um povoado situado na região de Douglas, Minnesota. A runa de Kensington está repleta de uma antiga escrita, até então desconhecida, em textos esculpidos. A pedra tem 31 centímetros de altura, 16 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura. 9 anos após a descoberta do artefato, Holland, na Universidade de Wisconsin, anunciou que tinha decifrado os escritos. Segundo a tradução de Holland, a runa de Kensington oferecia evidências de que os exploradores escandinavos chegaram na América do Norte no século XIV, quase 130 anos antes de Cristóvão Colombo. Naturalmente, foi motivo de espanto a possibilidade de que os exploradores europeus do Norte vieram antes de Colombo à América. A runa foi analisada e julgada como falsa inúmeras vezes. Quase todos os runologistas e linguistas consideraram o artefato uma fraude. No entanto, muitas pessoas acreditam que é autêntico. Avião futurista. Era o ano de 1935, quando o oficial militar aéreo Robert Victor Goddard foi mandado em uma missão para inspecionar um campo de aviação abandonado em Edimburgo. Não havia nada ali. Tudo se tinha perdido com o tempo. Na viagem de volta, uma chuva pegou o oficial de surpresa e as condições climáticas fizeram com que ele tivesse que retornar ao campo outra vez, até que fosse seguro voar novamente. Quando ele voltou para o campo abandonado, tudo estava diferente. A chuva tinha parado milagrosamente.
O sol estava a todo vapor e o campo agora tinha mecânicos em uniformes azuis trabalhando. Robert também notou 4 aviões amarelos e um que ele nunca tinha visto antes. A cena foi perturbadora para Robert. Ele estava alucinando? 4 anos depois, ele foi mandado novamente a uma missão no mesmo perímetro. E a surpresa quando ele encontrou exatamente a mesma cena, inclusive o avião que antes ele não tinha reconhecido, mas agora era familiar. O Miles Magister, que só foi construído em 1937. Quando Robert o tinha visto 2 anos atrás, esse avião ainda nem existia. O que será que aconteceu? Uma viagem no tempo? A Garota de Gelo. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa em Langby, Minnesota, e encontrou Jean Hilliard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve no quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo de menos 20 graus. Jean foi levada imediatamente ao hospital e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado grave a ponto de que, se voltasse à consciência, provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as 2 pernas amputadas devido à gangrena. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolada com cobertores térmicos, Jean começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A Garota de Gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. O Homem Sorridente. O Vale da Estranheza é uma hipótese no campo da robótica e da animação 3D, e nesse caso, de estética semelhante à humana, que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não de forma idêntica, a seres humanos reais, elas provocam repulsa entre os observadores. O Vale refere-se a um mergulho nível gráfico de conforto dos seres humanos como sujeitos movendo-se em direção a uma vida saudável e como pessoas naturais. Indrid Cold, o Homem Sorridente, foi avaliado como sendo um misterioso alienígena tentando fazer de tudo para obter os traços físicos de um ser humano. Indrid Cold foi visto pela primeira vez em 16 de outubro de 1966, quando 2 rapazes em Nova Jersey estavam andando pela rua Fourth quando viram uma figura surreal que estava perto de uma cerca. À medida que se aproximavam, avaliaram que ele era um homem careca alto vestindo um terno verde de material e que estava olhando diretamente para eles com um sorriso enorme. O homem perseguiu os garotos até que estes conseguiram se afastar dele. Em 2 de novembro de 1966, em Parkersburg, West Virginia, em torno da mesma área e período de tempo que o Mothman, o Homem-Mariposa, surgiu, Woodrow Derenberger estava dirigindo a caminho de casa até que ele ouviu um estrondo. Em seguida, um veículo voador pousou na frente do seu caminhão. Um homem sorridente saiu do veículo com um bronzeado escuro. Em seguida, o homem, sempre com um sorriso enorme, caminhou até Derenberger e telepaticamente lhe disse que seu nome era Indrid Cold e que ele não tinha intenções de ferir e só queria saber mais sobre a raça humana. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa seleção de mistérios. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!